Paz do Senhor, chegamos à nossa quinta videoaula da lição de juvenis do nosso primeiro trimestre de 2022. Nesta ocasião, nesse momento, estaremos falando a respeito do êxodo, da volta do povo de Israel à terra prometida. Nós vimos que na lição passada nós concluímos a lição falando a respeito da família de José, quando Jacó e família vão morar na terra de Gósen, no delta do Nilo. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, surgiu aí um faraó que não conhecia o José e começa a escravizar o povo. O povo crescia, o povo de Israel se fortalecia e aquele faraó, temendo que esse povo um dia se aliasse com outros povos e findassem tomando o Egito, ele intenta destruir o povo de Deus, massacrando, com trabalhos forçados, cargas realmente insuportáveis. Só que em Êxodo 6, verso 3, nós temos um texto dizendo: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Que foi justamente o que o Senhor fez, quando nós conhecemos ali as pragas que foram derramadas, que caíram, sobre a terra do Egito. Nossa leitura bíblica em classe, nós temos Êxodo capítulo 3, do verso 1 até o versículo de número 12. Você já refletiu sobre a importância do deserto na vida, na jornada do povo hebreu rumo à terra prometida? Muito bem. Foi no deserto que o Senhor deu os 10 mandamentos. Ensinou o código de santidade, Nós temos o livro de Levítico, que aparece como código de santidade, e instruiu acerca da construção do tabernáculo, o local onde Deus habitaria no meio do povo. Além de tudo isso, o povo viveu gloriosas experiências de providência divina no deserto. Tinha ali a coluna de fogo à noite, tinha a nuvem durante o dia, tinha o maná, e tinha também, teve ali também a água saída da rocha por umas 2 vezes. Saiba que na sua vida o deserto também tem grande importância, Portanto, fortaleça-se no Senhor e creia que, assim como o povo hebreu, você também pode experimentar proezas até mesmo no deserto, porque Deus é Deus no deserto. É no deserto que as maiores experiências com Deus acontecem, é no deserto que nos esvaziamos de nós mesmos e aprendemos a depender mais do Senhor. Deus levantou um libertador. Quem seria esse libertador? Moisés. Moisés nasce num contexto de opressão do Egito, o Egito estava oprimindo aquele povo. É um momento ali em que um faraó sem familiaridade nenhuma com a história de José e do povo hebreu já estava oprimindo o povo. Havia ali esse faraó observou o crescimento dos hebreus e temeu uma futura rebelião. Então, não só passou a submetê-los a trabalhos forçados e pesados, como também ordenou às parteiras das hebreias que matassem todos os meninos logo após o nascimento. Veja que o objetivo do homem, o desejo, a sede de poder, leva o homem a cometer atrocidades. Todavia, as parteiras, temendo a Deus, desobedeceram às ordens do faraó, e ao perceber que o povo continuava aumentando, o faraó ordenou aos seus guardas que lançassem todos os meninos recém-nascidos no rio Nilo. Quando Moisés nasceu, sua mãe Joquebede o escondeu pelo máximo de tempo que pôde. Passados 3 meses, ela elaborou um plano que, sobre a bênção de Deus, foi bem sucedido. O que ela faz? Ela colocou o bebê no cesto. Veja que a criatividade dessa mãe. No rio, em direção ao local em que a filha do faraó se banhava.
ela acha o bebê, né? O filho do faraó acha o bebê e o adota. Agora, particularmente, eu vou falar para vocês, particularmente, eu acredito que a mãe do Moisés, a mãe do Moisés não tinha a intenção de fazer com que esse menino chegasse nas mãos da filha do faraó. Bem, eu acredito assim. Por quê? Porque o faraó é que estava mandando matar os meninos. Você acha que ela ia colocar o filho propositalmente para ir, né, para cair nas mãos da filha do faraó? Particularmente eu acredito que não. Agora, de que ela cria na providência de Deus, aí eu não duvido. Eu acredito sim que essa mãe cria na providência de Deus. E Deus usa essa situação extrema para fazer algo extraordinário e inesperado até mesmo, né? Então, o que acontece? A filha do faraó acha, né, o bebê, o encontra, tira ele das águas. Inclusive tem um detalhe aqui. Moisés, o nome Moisés é justamente tem esse nome. Moisés tem esse nome de Moisés por causa que esse nome significa justamente tirado das águas, e ele, como foi tirado das águas, então passou a ser chamado Moisés, né? Em palavras mais resumidas, Moisés significa tirado das águas. Então vemos aqui que por uma providência de Deus, ela adota esse bebê, né? E a filha de faraó adota o bebê e percebeu que era filho de uma hebreia. Miriam estava observando, né, aquele momento ali, e se oferece para procurar alguém. E quem ela vai procurar para criar o menino? Claro, a mãe do menino, né, sua própria mãe. E aí a palavra de Deus mostra que a própria mãe do Moisés o amamentou. Deus chama Moisés. Moisés foi instruído, né, em toda a ciência dos egípcios, mas ao mesmo tempo sabia que era um hebreu. Já adulto, viu um hebreu sendo espancado por um egípcio, indignou-se de tal maneira que acabou matando o egípcio. No dia seguinte ele viu 2 hebreus brigando, e quando foi separar a briga, um dos hebreus disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Tal situação chegou aos ouvidos do faraó, que tenta matar Moisés, causando sua fuga para o deserto de Midian. Neste deserto, Moisés se casa com Zípora e tem um filho chamado Gerson. É também no deserto que Moisés recebe o chamado de Deus para libertar o seu povo. Veja o controle de Deus, né? Deus tira Moisés das águas, passa pela mão da filha do faraó, que entrega o filho para a própria mãe dele criar e ainda dá o sustento, e ainda gratifica essa mãe para criar o próprio filho. Depois é devolvido ao palácio, que quando adulto rejeita as riquezas, né, do Egito para sofrer com os pobres hebreus, né? Acontece de matar um inimigo do povo de Israel, e por causa disso, ao ser descoberto, é enviado para o deserto, que Deus se revela para ele no deserto, manda ele descalçar os pés, quer dizer, Moisés, esvazia-te de ti mesmo, porque agora eu vou te usar. E o envia de volta para o Egito, agora já casado, já com filho, né, para uma grande missão, para uma grande tarefa, né? E aí o que acontece? Continuando aqui na nossa lição. O Senhor Todo-Poderoso aparece para Moisés numa sarça ardente que queimava e não se consumia. A vida de Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. O primeiro período, os primeiros 40 anos nos palácios do Egito, os outros 40 anos até os 80 no deserto de Midian, e os últimos 40 anos de peregrinação no deserto com o povo hebreu rumo à terra prometida. Veja que quando Moisés sai com o povo do Egito em direção à terra prometida, ele já estava aí
com seus algo em torno de 80 anos de idade, bem maduro. No primeiro período, Moisés achou que poderia libertar o povo estando dentro do palácio, o que não deu certo. Né? Realmente não dava certo. O que não deu certo. No segundo período, após anos afastado no deserto, Deus o chama e opera tamanha libertação. No último período, ele vive o chamado de Deus integralmente, né, totalmente dedicado àquilo. Então, após receber o seu chamado, Moisés teme, sente-se em paz, pensando que não será aceito pelo povo. Aqui nosso segundo ponto fala sobre o êxodo, né? Êxodo quer dizer saída. Deus capacita seus escolhidos. Moisés era capacitado? Não. Tinha lá uma zanga, lá tinha um certo zelo pelo povo, mas não tinha capacidade própria. Nem falar direitinho Moisés não tinha habilidade para fazer. Mas o fato é que quando Deus está com o homem, quando Deus está com a mulher, essa capacidade vem de Deus e as coisas dão certo, porque é Deus que opera para dar certo. Então, que na nossa vida a gente possa crer e viver desta maneira. Não importa se você é adolescente, se você é jovem, se você é um senhor, uma senhora, Deus é que provê na nossa vida. Deus é que age, que opera. Né? Deus é que derrota o inimigo à nossa frente. O que temos aqui, devido a todo o seu histórico, ele se vê preso a vários obstáculos para o chamado que recebe de Deus. Entretanto, o Todo-Poderoso o encoraja, diz que é com ele, né? Deus diz, olha, eu sou com você, lhe revela seu nome para ser apresentado ao povo e lhe dá 3 sinais, como prova de que ele mesmo o enviou para libertar aquela nação. Não é novidade acontecer isso, nós vemos também a mesma coisa com Jeremias, quando Deus chama Jeremias para o ministério profético, né, para ser profeta, ele disse que Deus, Deus, eu sou apenas uma criança. Nós vemos a mesma coisa acontecendo com o profeta Isaías, né, quando Deus chama Isaías para profetizar, a palavra mostra que naquele primeiro encontro Isaías pensava na verdade que ia morrer. Nós vemos acontecer a mesma coisa com Gideão, Deus, eu sou o menor da minha casa, como pode ser isso, né? Quem opera é Deus que age, é Deus que realiza, é Deus que faz, né? Deus lhe mandou dizer que o eu sou o enviou, deu-lhe o poder de transformar o seu cajado em serpente e depois esta mesma serpente se tornaria em cajado. Deixaria a própria mão leprosa e depois a faria voltar ao estado normal. E por fim jogaria um pouco de água do rio Nilo no chão e ela se transformaria em sangue. Temos isso em Êxodo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Além de tudo isso, em mais uma resposta às dificuldades impostas por Moisés, Deus ordena que Arão, seu irmão mais velho, o ajude a ir até o faraó, já que Moisés se apresentava ali como alguém que não tinha habilidade para falar. Ao refletirmos sobre toda esta graça divina, não resta dúvida do quanto o Senhor capacita os seus escolhidos. Segundo subtópico, Deus opera a libertação. Moisés chega diante do faraó e pede a libertação do povo hebreu. O faraó nega, pois os sinais feitos por Moisés não são repetidos também pelos magos e sábios egípcios, né? Apesar de a gente ter um detalhe em que o Moisés lança sua vara, transforma-se em serpente, o egípcio também lança, os magos, a dele se transforma em serpente, porém a de Moisés consumiu ali, devorou a serpente do inimigo, mostrando que Deus tem poder sobre qualquer deus da terra, sobre qualquer mal. Então, após essa tentativa frustrada, ocorre um período de 9 pragas que assolam a nação. Mesmo assim, Faraó, com o coração endurecido, não liberta o povo, ou não libera.
Apenas após a 10ª praga, né, com a morte de todos os primogênitos, o faraó permite a saída do povo. Durante esse processo, a Páscoa é instituída a fim de que esse evento do êxodo, não, saída do Egito, jamais fosse esquecido. Nós temos também a nossa Páscoa, né? Eu acredito que os amados já sabem disso, que nós também passamos por esse processo de saída, né? Igreja significa chamados para fora. Então nós saímos do mundo, do sistema do mundo, para servirmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Isso é um processo de saída. E aí, quem é a nossa Páscoa? Quem é o nosso Cordeiro Pascual? Jesus, né? Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E aí, sempre devemos lembrar do que ele fez por nós, nos dando a liberdade. Entretanto, o faraó se arrepende e persegue os israelitas a fim de capturá-los. Quando o povo já estava fora do Egito, no momento em que fica encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de faraó, Moisés ora a Deus pedindo socorro e o Senhor lhe ordena estender o seu cajado sobre o mar. Quando Moisés obedece, as águas do Mar Vermelho se abrem e o povo passa com os pés enxutos por ele. Ao segui-lo, os egípcios passaram pelo mesmo caminho, mas as águas se fecharam, fazendo-os perecer. Deus é aquele que providencia uma saída até quando a situação é impossível. Só que a saída é para você. Entende? É a saída que Deus abre para mim, para você, não é para o inimigo trilhar nesse trilho. Entende? Porque nosso Deus nos guarda, é poderoso para nos proteger. O deserto. Deus faz milagre no deserto. Após a saída do Egito e a passagem milagrosa pelo mar, que nós temos aqui, pelo Mar Vermelho, o povo passa a peregrinar pelo deserto, onde muitos milagres também acontecem. Deus envia uma coluna de nuvem durante o dia. Olha o cuidado, viu? Olha que tremendo isso daqui. Deus envia uma coluna de nuvem durante o dia para aplacar o calor do sol. Deserto, 48, 50, 51 graus. Só que no deserto não tem nuvem. Entende como Deus é tremendo? No deserto não tem nuvem. Mas como o povo de Deus ia trilhar no deserto, então Deus envia uma nuvem. É como se Deus dissesse assim: olha, eu tiro vocês, o lugar por onde vocês vão passar é um lugar hostil, vai ser somente nós dois, vocês e eu vou cuidando de vocês. Aí Deus coloca a mão, é como se Deus colocasse a sua mão, né? Deus envia uma nuvem ali, e essa nuvem proporciona esse aplacamento do calor do sol. E à noite, eles não tinham lanternas, não tinha como. Então Deus providenciou que uma coluna de fogo para duas coisas, né? Para guiar o povo, conduzir o povo no caminho certo, para o povo não se desviar da rota que Deus queria, também para aplacar o frio noturno do deserto. A noite no deserto vai para 0 grau, 1 grau, 0 grau, menos, né? Abaixo de 0 até mesmo. É um frio insuportável. Mas estava lá uma coluna de fogo. Entende? Então Deus guia o povo, Deus guia seu povo, Deus guarda, sim. Não temos dúvida disso. Que pena que às vezes a gente é teimoso, que pena que às vezes a gente é insistente e se deixa seduzir por aquilo que existe em nossa volta, para nos levar a pensar ou achar que poderemos desfrutar de algo melhor do que na presença de Deus. Grande engano. Deus, além de ser o doador da vida, é o preservador dela, é o cuidador, e ninguém pode fazer isso melhor do que ele. Além disso, a gente tem aqui, o povo também é sustentado diariamente com maná. Falamos aqui dos milagres de Deus no deserto, né? Alimento vindo do céu, provido pelo Senhor. Além disso, é no deserto que Deus dá os 10 mandamentos ao seu povo.
que nós temos hoje nas nossas Bíblias, de onde se extrai as melhores constituições das maiores nações do mundo. A Constituição que tem leis mais justas tem como base o Decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. É incrível isso. Então, além disso, é no deserto que Deus dá os 10 mandamentos ao seu povo, ordena a construção do tabernáculo e apresenta um código de santidade e comportamento que consta em Levítico. Agora, vamos falar sobre fé e incredulidade, ou fé versus incredulidade. Nós podemos optar por esses dois caminhos, ou melhor, por trilhar um desses dois caminhos. Ou nós preferimos trilhar pelo caminho da fé ou pelo caminho da incredulidade. Após tantos milagres, o que é incrível isso, que eu queria chamar a sua atenção, é que a incredulidade, ela não existe por ausência de milagres. A incredulidade, ela não acontece pela falta de milagres. A incredulidade só existe justamente porque há milagres, mas há pessoas que não creem. Então isso é incredulidade. Entende? Após tantos milagres, é impressionante que dentre os 12 espias enviados para ver a terra prometida, 10 voltassem com um relatório tão incrédulo. Nós vemos isso no Novo Testamento, algo parecido? Sim. 10 pessoas leprosas foram curadas. Quantas voltaram para agradecer a Jesus? Apenas um dos 10 leprosos que foram curados. E os outros 9 não viram o milagre acontecer na sua própria vida? Sim, mas não creram. Quem sabe eles acharam que foi obra do acaso, já que não voltaram para agradecer. Então, se estivermos rodeados de milagre, sem gratidão e reconhecimento da origem, de onde está vindo esses milagres? Então não iremos conseguir agradecer a Deus. Entende como é importante reconhecer quem está fazendo um milagre na sua vida? Esses 10 espias desanimaram o povo, que em um caminho contínuo de incredulidade e murmuração morreu no deserto, sem ver o cumprimento da promessa. Apenas os espias que retornaram com relatório positivo, confiantes na promessa de Deus, que no caso foram Josué e Calebe, e seus filhos adentraram na terra que emanava leite e mel. Por que ficaram prostrados no deserto? Por causa da incredulidade. Por que esses dois entraram? Por causa da sua fé. Todo este período no deserto durou aproximadamente 40 anos, até a morte de Moisés, que também não adentrou na terra prometida. Mas você poderia perguntar, pastor, mas por que ele não entrou? Moisés não era fiel? Sim. Mas em um dado momento ele desobedece a Deus. Deus manda ele falar com a rocha e ele bate na rocha, entende? Ferindo. Não era para ferir a rocha. A rocha já tinha sido ferida. Não tem como haver dois sacrifícios de Cristo. Jesus é a nossa rocha. Já foi crucificado por nós uma vez. O que ele fez é poderoso para remover os nossos pecados. Não adianta nós estarmos buscando outra coisa por causa da nossa incredulidade, buscando remoção de pecado de outra maneira. Não existe. O sacrifício de Jesus é suficiente. Então, o que acontece? Moisés morre, Moisés sucede, né? Aliás, Josué sucede Moisés e continua a guiar o povo para a conquista de Canaã. Último, para terminarmos, Deus completa a sua obra. Josué obtém êxito. Josué é o escolhido para ser o sucessor de Moisés. Ele tem a árdua missão de liderar o povo e conquistar a terra prometida à força. Era necessário, a partir das margens do rio Jordão, o povo guerrear e expulsar os habitantes daquela região. Os povos que habitavam em Canaã eram cruéis e Deus usaria o povo hebreu como juízo para puni-los. Aí vem uma pergunta aqui. Por que o povo de Deus chega numa terra habitada e expulsa
o povo da própria terra? Porque o povo da própria terra é massacrado e eliminado para que outro povo tome conta daquele lugar. Quando você examina o texto bíblico, você vai descobrir isso, do porquê de tudo isso. As pessoas que habitavam na terra de Canaã, que era uma terra que Deus disse, olha, terra que eu olho para ela todos os dias do ano. Eu cuido. Não é à toa que é chamada terra que manda leite e mel. Só que esse paraíso, cuidado por Deus, estava habitado por pessoas más, profundamente más, ímpias, pecaminosas. Eram coisas terríveis que eram feitas ali. Então, como forma de juízo de Deus sobre eles, é que a nação de Israel chega, destruindo, eliminando, expulsando eles daquelas terras para poder habitar naquela terra. Só que o detalhe é que eles não poderiam se tornar maus como o povo que saiu dali. Como aconteceu algumas vezes, em que Israel começa a praticar o pecado e o próprio Deus tira eles também dessa terra. Entende? Então, para habitar na presença de Deus na terra do Senhor, tem que seguir os padrões de justiça e santidade do próprio Deus. A fim de que esta região fosse habitada por um povo temente a Deus e que ali se constituísse um reino de sacerdotes, ou seja, um povo adorador. A terra prometida é conquistada. Josué, aos poucos, foi conquistando Canaã, cidade por cidade, até se acomodarem em grande parte da terra dominada e dividi-la entre as tribos de Israel. Após a conquista da terra, o povo vivenciou o cumprimento da promessa de Deus, passando a ter um local específico para habitar, no território definido, tornando-se assim a nação de Israel. Concluímos dizendo que Deus continuou conduzindo o povo durante todo o processo, desde a saída do Egito até a conquista da terra prometida. Foi um longo e árduo processo, com muitas dificuldades, mas também com muitos milagres e providências divinas. Quem murmurou e foi incrédulo não herdou a promessa. Lembre-se, quando a situação estiver difícil, não murmure, louve a Deus, crendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras, independente das circunstâncias. Deus fez promessa para você? Creia, não duvide. Confie de todo o seu coração, porque o Senhor é fiel com as suas promessas, com as suas palavras para a nossa vida.